glória, Espírito Santo de Deus. Manifesta aqui a tua glória, o teu poder, a tua presença em cada lar, Senhor, neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Tu és grande, tu és digno de ser adorado, aleluia. Grandioso Deus, poderoso, aleluia. Tu estás, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor, aleluia, digno de ser louvado, adorado. Glória a Deus por estarmos aqui. A paz do Senhor, irmãos, aleluia. Glória a Jesus, nós estamos aqui para mais esse tempo, para mais essa noite, esse tempo precioso de oração, de comunhão, de fortalecimento na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Glória a Deus, que alegria, não é? A gente poder se reunir dessa forma. Cada um está num canto, né? Mas nós estamos juntos, unidos, sendo um na presença do Pai. Isso é maravilhoso. Essa é a obra que o Espírito Santo de Deus faz. Aleluia. É as maravilhas de Deus, né? Na nossa vida e através de nós. É uma alegria. Mesmo à distância, a gente pode estar com o nosso coração juntinho, né? Unidos em fé. E com aquela expectativa que a gente sempre tem para essa noite. Nós sabemos que correntes são quebradas, nós somos libertos, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos fortalecidos. E ainda que os nossos olhos, e a gente vê, né, com os olhos naturais até, mas ainda que os nossos olhos naturais não vejam, os nossos olhos espirituais veem, sabem que algo poderoso está acontecendo, porque nós estamos fazendo aquilo que o céu quer, que o coração do Pai deseja que façamos, né? Então a gente está aqui para isso. Então hoje, mais uma vez, o Espírito Santo está conosco, ele quer nos renovar, ele quer nos trazer, né, à mente aquilo que traz esperança, ele quer renovar o nosso coração, a nossa mente, ele quer trazer palavra de revelação, ele quer curar o nosso interior, né? Principalmente nas áreas onde nós ficamos tristes, nós somos aí contaminados, inseridos muitas vezes em situações de tristeza, de desânimo, a opressão que vem sobre nós, né? Essa atmosfera que muitas vezes fica carregada, pesada e tenta dominar a nós, né? A nossa mente, nossas atitudes. Então hoje o Senhor quer nos ensinar mais uma vez um segredo, né? Nos revelar mais uma vez o segredo da verdadeira força espiritual, que é a alegria dele que está em nós. Eu fui ali hoje na roça. Tava ali na roça, que nem eu brinco, né? Falando da roça. E na volta encontrei o irmão Milton. E ele me viu, né? Eu vindo lá com a foice, com o rastelo, com o tesourão assim, de bota e de chapéu. E ele pegou e falou: a pastora do campo. Eu falei literalmente, né? Do campo. Então, eu tava ali, mas assim, eu tava tão alegre, né? A coluna dói, tava quente, tava frio, tava um choque térmico, tava cansada já, mas a alegria, né, do Senhor, essa força que invade o nosso ser, né, que domina, essa alegria que nós temos que ter. Então eu estava ali meditando, cantando, adorando ao Senhor. Hoje não apareceu ninguém lá, só passou, né, alguns vizinhos cumprimentando, mas eu estava lá adorando ao Senhor e a presença de Deus já estava ali. E ali o Senhor me deu o tema para a live de hoje. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. E hoje o Senhor vai falar conosco sobre isso, vai trazer revelação sobre essa palavra, porque quando o Senhor envia uma palavra, né, para trabalhar na nossa vida, é para poder fazer o quê? Aquilo que nós estamos buscando aqui, ter uma vida equilibrada, com paz, com contentamento, mesmo em meio às tribulações, às guerras, às afrontas e às pressões que o inimigo faz. Porque essas coisas não vêm de Deus.
realmente não vem de Deus. Então vamos orar nessa hora. Vamos orar agradecendo ao Senhor, entregando a Ele a nossa vida nesse momento, né? Já nesse contexto, já sabendo que o Senhor vai ministrar na nossa vida, vai quebrar corrente, cadeias na nossa mente, no nosso interior, vai tocar naqueles lugares que só Ele pode tocar e fazer aquilo que só Ele pode fazer. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós já nos rendemos diante de Ti, Senhor, aos Teus pés. Nós nos prostramos, nós Te agradecemos e Te engrandecemos, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos chamou para estar aqui, o Senhor nos recebeu nesse momento. O Senhor é bom, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos ajuntou nesta live, Senhor, a cada um que está aqui nesta hora, Deus, para ouvir, para receber aquilo que o céu quer para nós, para trazer, Senhor, uma porção nova de renovo através da Tua palavra, e nós fortalecidos vamos poder orar, colocar a nossa vida, da nossa família, da igreja, dos irmãos, das nações, daqueles que o Senhor trouxe, daqueles que estão sofrendo. Oh Deus, vem manifestar a Tua glória nesta live, Pai. Toca em cada um que está aqui nesta hora e naqueles que vão se achegar depois, Pai, que vão assistir esta live, Deus, vão receber essa palavra, vão estar ali se juntando em oração. Deus amado, nós sabemos que o trabalho espiritual é atemporal, Deus, não há limite para o Teu poder agir. Por isso, Senhor, a mesma unção que o Senhor está derramando aqui, derrama sobre todos aqueles que vão estar diante de Ti, Deus, reunidos ou prostrados, Senhor, em oração e adoração. Trabalha na nossa vida e através de nós. Vem nos convencer, Espírito Santo de Deus, Tu que és bem-vindo neste lugar. Vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Renova o nosso ânimo, renova o meu ânimo, renova o ânimo de todos aqueles que estão aqui. Renova o ânimo dos Teus filhos. Levanta, Senhor. Toca, renova aqueles que estão cansados. Cura, Senhor, as mentes, Senhor, que porventura estejam oprimidas, os corações feridos, e restaura a alegria da salvação. Nós clamamos, Senhor, nessa noite. Vamos clamar, Senhor, pelas nossas famílias, pelos lares, pela unidade, Senhor, do Teu povo, pela paz, alegria, perdão. E nessa hora já pedimos que o Senhor venha repreendendo todo espírito de confusão na mente, toda seta, Senhor, lançada para causar tristeza, separação e discórdia, seja agora quebrada em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor, a cada um de nós. Nós te pedimos, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, nos firma nosso pé na rocha nessa hora. Que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai, nesta live, no louvor, Senhor, na palavra, nas orações, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 em nome de Jesus, aleluia. Grandioso Deus, aleluia. Ele é maravilhoso, aleluia. Glórias a Deus. Vamos cantar um corinho, aleluia, que diz: vamos adorar a Deus. Eu te louvarei, Senhor. É um mix, né? Não sei se vai entrar uma propaganda, gente. Se entrar, eu diminuo o som, tá? Mas vamos aleluiar nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Exaltar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Aleluia. Ele é digno. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome.
coração, por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Adore, adore. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aleluia, na presença dos deuses, a ti cantaremos louvor, Senhor, porque tu és digno. Nós te adoraremos, a tua igreja te adora, aleluia. Glorioso Deus, aleluia, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, que louvor maravilhoso. É que a palavra, né, nós cantamos a palavra, então eu estou aqui lembrando da palavra, mas não é sobre essa música que eu vou ministrar. Aleluia, o céu se abriu neste lugar, glória a Deus. A presença do Senhor aqui está bem forte. Glória a Jesus por isso. Aleluia, Ele é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Neemias, oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor por essa presença maravilhosa. Em Neemias 8:10 está escrito assim: não fiquem tristes, né? Porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Algumas versões estão falando a alegria do Senhor é a nossa força. E nós sabemos esse versículo de cor, mas não entendemos muitas vezes a profundidade e a revelação do que ele traz para nós. Eu sempre acho, né, que sempre que eu lembro desse versículo, ou leio, ou que me vem à mente, eu também me lembro que dessa passagem que está em Filipenses 4, do 11 ao 13, onde Paulo, né, ele diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi no seminário, né, de intercessão, é como se fosse uma injeção, né, lá no umbigo, né, assim a gente coloca assim no umbigo e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então esses dois textos, eles sempre, né, estão assim juntos, andam de mãos dadas. Para mim, eles sempre estão ali se completando, porque Neemias, ele fala da alegria do Senhor como uma força. A alegria do Senhor é a nossa força, ela fortalece. Aleluia. E Paulo fala do contentamento como um segredo, né, de uma estabilidade espiritual, de uma maturidade espiritual. Olha que coisa mais maravilhosa, é muita riqueza, é um mergulho nas profundezas do conhecer e do saber de Deus, essa palavra. Então aqui em Neemias 8, né, o povo de Israel era um povo assim, naquele momento eles estavam chorando ao ouvir a palavra, que depois de anos que eles estiveram afastados, eles estavam ali quebrantados, conscientes do pecado deles, mas Neemias e os levitas
levitas disseram para eles, né? Não fiquem tristes. Por quê? Porque aquele momento não era só de lamento, mas um momento de restauração. Era de um quebrantamento assim que, né, foi genuíno para o Senhor. Então, Deus estava chamando eles para celebrar um recomeço. E assim também é com a gente. Às vezes nós choramos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas perdas, pelas nossas dores. Hoje tem muita propaganda. Pelas nossas dores. Mas Deus, ele vem e ele diz assim, olha, tudo bem, tudo isso aconteceu, eu recebo, né, o seu quebrantamento, eu recebo o seu arrependimento, mas não fica triste, porque a minha alegria vai ser a força que vai te sustentar. E Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, irmãos, ele está num momento de prisão, em condições que, humanamente olhando, eram condições muito difíceis. Mesmo assim, ele diz, aprendi a viver contente. Esse aprendi mostra, né, que o contentamento é algo que se constrói. É uma prática diária de confiança. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele não negou a dor, mas encontrou um lugar de paz no meio da dor dele. Então, Paulo, ele é um exemplo, né, de alguém que obedeceu ao princípio da alegria no Senhor. Mesmo preso, ele escreve uma das cartas mais cheias de alegria. Paulo, quando ele diz ali em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Uau! Ele não estava em festa, mas ele estava em prisão. E ainda assim, ele escolheu a alegria. É uma escolha. A alegria de Paulo não dependia das circunstâncias, mas da presença do Senhor Jesus nele. Glória a Deus! Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então aqui, nessa prisão, ele estava preso em Roma, e ele escreve lá para a cidade de Filipos, aos irmãos, né? Uma colônia lá na Macedônia, né? Paulo estava preso, acorrentado, com liberdade assim limitada, dependendo da ajuda de irmãos para sobreviver. Mesmo assim, essa carta ficou assim conhecidíssima como a Epístola da Alegria. Se você quer saber sobre alegria, vai ler Filipenses. Ele não escreve para se queixar, ele escreve para agradecer aos irmãos pela generosidade e também para encorajar eles a manter a fé e a alegria independente das circunstâncias. E é isso que nós fazemos. Nós não vivemos dias fáceis. Mas vamos continuar aqui na palavra que vamos chegar nessa parte que eu quero ministrar. Glória a Deus. No contexto, né, da Bíblia, aqui dessa palavra, nessa carta de Paulo, ele agradece à igreja de Filipos por ter enviado sustento por meio, né, do outro irmão. Então ele agradece, a gente tem que ser grato, né? Nós temos vivido, girado essa chave de gratidão em nós esses dias. Ele ensina sobre contentamento, né? Ele deixa claro aqui que a verdadeira alegria não depende das provisões materiais, mas da comunhão que nós temos com Jesus. Ele mostra também maturidade espiritual. Ele aprendeu, ele não nasceu sabendo. Ele aprendeu, ele fala, aprendi a viver contente em toda situação. Isso mostra crescimento e treinamento espiritual. É uma caminhada, é de glória em glória, é pouco a pouco. E ele declara, né, da sua fonte de força, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a fonte da força, do poder, da alegria, era Jesus. Não é sobre ter sucesso, abastança material, o poder ilimitado, mas é sobre resistir, suportar, permanecer firme em Cristo, mesmo que venha tudo faltar. Ou seja, Paulo ele estava ensinando aqui um princípio de estabilidade espiritual, uma força que vem da alegria no Senhor.
não das circunstâncias. Eu não vou nem falar de coisas materiais, não, de circunstâncias. O contexto profético, né, e espiritual, que é esse que vale, que é o alimento para o nosso espírito, que fortalece, e aonde Deus toca naqueles lugares que só Ele pode tocar, é que no profético, nessa passagem, fala de uma geração treinada para permanecer de pé, mesmo em tempos de escassez e mesmo em tempos de afronta ou guerra espiritual na mente. Porque as nossas lutas, as nossas guerras acontecem, ó, aqui. Então, ali, quando ele diz aprendi, indica, né, esse processo, um discipulado do Espírito. Deus está ali formando em nós coração, está treinando o nosso coração, está nos ensinando para que a gente permaneça, não fique oscilante, nem tendendo para um lado, nem tendendo para o outro. O clima, né, emocional não é instável, é estável, equilibrado. Viver contente significa, né, ser autossuficiente em Jesus, ter uma satisfação em Deus, viver contente, independente de qualquer coisa. O Senhor, Ele quer nos levar a este lugar de descanso interior, onde a alegria dele é a nossa força. Irmãos, eu já tive situações que eu chorei muito, mas dentro de mim havia uma voz falando: a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. E eu ia ministrando, aquilo, né, vinha de dentro para fora, o verdadeiro de dentro para fora. Então, aquilo que estava, a situação que estava acontecendo exterior e me apertando, me sufocando, me esmagando, o clamor do Espírito veio e ó, botou para fora: a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é minha força. Então, isso é tão real, isso é tão poderoso. Você pode estar ali chorando, assim, ó, algo externo, assim, parece que está vindo de dentro, mas não está. O Espírito lá dentro, ele vai, né, no interior mais profundo e transborda, porque Ele é mais poderoso, Ele tem todo o poder. Então, o Senhor quer nos levar nesse lugar de descanso interior, onde a alegria do Senhor é a nossa força. Aí Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, né? Isso significa ser fortalecido interiormente, ter poder para suportar. Você é capacitado para suportar. Isso é uma declaração de resiliência espiritual. Eu posso continuar, porque Jesus é a minha fonte de força. Ele é a minha força. Então, profeticamente, isso aponta, né, para um tempo em que a igreja, a nossa casa, a nossa vida, ela vai ser sustentada não pela abundância externa, mas pela presença que está no nosso interior. Externamente, talvez nossos olhos vão olhar coisas muito ruins e que vão nos fazer até chorar, mas internamente haverá uma alegria testificando no nosso interior. Irmãos, então isso é um treinamento para os dias maus, dias de guerra na mente, de pressão nas emoções, de ataques que remove a nossa esperança, quer roubar de nós a nossa esperança, né? Aqueles ataques de desesperança, onde Deus nos ensina a não depender do que muda, mas do que permanece. E o que permanece, e o que precisa permanecer é Jesus na nossa vida. Só Jesus na nossa vida, aleluia. A alegria do Senhor não é uma emoção. Não é uma emoção, é um governo interior, é uma força de quem aprendeu a permanecer no centro da vontade de Deus, mesmo em meio ao caos. Paulo, ele estava dizendo: mesmo preso, eu sou livre, mesmo em escassez material, né? Ele estava vivendo escassez material, eu sou completo. Mesmo sem controle sobre o que me cerca, eu
tenho domínio sobre o meu coração. Aleluia! Então, o que nós podemos fazer hoje? Pegar essa palavra e aplicar para nós hoje, quando a nossa mente é atacada por situações de tristeza, desânimo ou comparação. Esse texto, né, ele é um escudo espiritual. A palavra do Senhor é escudo, né? Ele nos ensina que a alegria do Senhor não depende de nós termos, mas de quem habita em nós. Não é preciso você ter, é preciso você ter Ele em você. E é um chamado para sermos cristãos, né? Inabaláveis, treinados para viver cheios da presença, mesmo quando tudo parece vazio. Nós precisamos ser cheios da presença. Aleluia. Por outro lado, né, nós falamos do povo no deserto, que eles tinham o maná, eles tinham a nuvem, a presença de Deus, mas o que eles fizeram? Viviam murmurando. Lá em Números 11:1 fala: o povo queixou-se de sua sorte, e o Senhor ouviu e ficou irado. Pensa nisso. Tinha maná. Ai, que chato. Ai, Deus me dá comida todo dia, maná. Ai, que chato. Ah, que saudade de comer cebola, alho do Egito. Tinha nuvem da presença de Deus durante o dia, naquele calor. Tinha a nuvem ali para o sol não esturricar eles. À noite, no frio, tinha a nuvem, o fogo de Deus para aquecer eles. Para guiá-los, o próprio Deus, a presença do próprio Deus adiante deles. Ah, que chato. Ah, que ruim. Tudo murmura, reclama. Então está escrito que Deus ficou irado. Eles perderam a força porque perderam a alegria. A murmuração abriu brechas espirituais e o desânimo se instalou. Ficou instalado. Então, enquanto Paulo, mesmo preso, estava forte, o povo, mesmo livre, estava fraco. É uma grande lição para nós. Quantas vezes nós também deixamos que circunstâncias venham e roubem a nossa força? Nós deixamos a nossa mente se encher de preocupação, nosso coração pesar de tristeza. O inimigo se aproveita disso, mas o Senhor hoje está nos ensinando. A alegria dele é a nossa força. Não é uma alegria superficial, é uma convicção, é uma certeza, uma convicção assim profunda de que Deus está no controle. Ele é o descanso de quem confia. Aleluia! Mesmo quando não entende, eu não entendo, mas eu confio, eu sei que Deus está falando, eu sei que Deus está aqui, eu sei que Ele está à minha frente, eu sei que é Ele que está abrindo essa porta, eu sei que é Ele no controle da situação, eu sei porque Ele é o meu Deus, Ele é meu Pai, Ele continua sendo bom, aleluia. Glória a Deus. Então Paulo não disse, aprendi a viver feliz, ele disse, aprendi a viver contente. Contentamento é equilíbrio, é a capacidade de permanecer firme com paz e fé, mesmo quando nada está do jeito que a gente gostaria que estivesse. É isso. E essa é a postura que vence o inimigo. Aleluia. Agora, glória a Deus. Essa é a postura. É a postura que vence o inimigo. Porque o diabo, ele não teme apenas as pessoas, um crente que ora. Ele teme, gente, um crente que ora e permanece em paz. Quando o inimigo tenta desestabilizar a nossa mente, ele encontra alguém firmado na alegria do Senhor, ele é que perde o controle, ele é que fica desequilibrado. A alegria do Senhor é escudo e é arma de guerra. Não é só louvor, não é só oração, não é só clamor. A alegria do Senhor é arma de guerra, guarde isso. Ela é escudo, ela é proteção. Escudo por quê? Porque protege, né, o coração da tristeza e da incredulidade, porque se a gente murmurar,
é facinho de a incredulidade dominar o nosso coração. É arma também porque desarma o inimigo que espera ver a gente como prostrado, triste, murmurando, reclamando, tampando os olhos em vez de olhar para aquilo que dá esperança. Estou falando dos olhos espirituais, né? Então, nós precisamos, né, entender dessa alegria que é a nossa força e sempre estar agradecendo ao Senhor pela palavra que Ele nos envia, sempre estar dispostos a aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Amém? Aleluia! Eu não sei você, mas essa palavra hoje, assim, queimou no meu coração de tal forma, glória a Deus, eu verdadeiramente quero viver isso, mas eu já tive muitas experiências com essa palavra, eu entendi, logo que o Espírito Santo começou a ministrar para mim, eu entendi, né, mas eu quero mais, eu quero ir mais fundo nisso, glória a Deus, aleluia, eu quero ir mais fundo, glória a Jesus, vamos orar. Nessa hora, nós sempre oramos por nós, agradecendo e também pedindo por esse trabalhar na nossa vida, e depois vamos pontuando, né, os pontos de oração que a gente sempre clama, amém? Se você pode, você se ajoelha, se você pode, abaixa a sua cabeça, esteja orando junto, concordando, clame ao Senhor nessa hora. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra maravilhosa, a tua palavra viva, que vem, Senhor, como um rio, fluindo, Senhor, e rompendo com as cadeias, Senhor, do nosso coração, do nosso interior. Nós, Senhor, declaramos, queremos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Não queremos mais viver, papai, dominados pelas circunstâncias, mas firmados na tua presença. Espírito Santo de Deus, trabalha na nossa mente, que toda ansiedade, toda tristeza e murmuração caiam por terra agora. Deus querido, em nome de Jesus, toda situação que venha querer nos prender nessas cadeias de tristeza e murmuração sejam quebradas agora em nome de Jesus. Vem renovar, Senhor, o nosso ânimo, restaura a alegria da salvação em cada um, Pai. Ensina-nos a sorrir mesmo no meio, Senhor, a guerras, ó Deus, a cantar no meio diante das afrontas, a crer mesmo quando nós não estamos vendo a saída. Coloca em nós um espírito estável, equilibrado, cheio de fé. Não nos rendemos, Senhor, à vontade, Senhor, da nossa carne, mas nós queremos nos render à vontade do Senhor, daquilo que o céu quer para nós. Queremos viver a realidade do que está escrito em Filipenses. Ó Pai, nessa palavra, tudo posso, tudo podemos naquele que nos fortalece. Hoje, Senhor, levantamos o escudo da fé, a bandeira, Senhor, verdadeira da alegria. Declaramos que não seremos dominados pelo medo, pela tristeza ou pela dúvida. A alegria do Senhor é a nossa força, e é essa força que vai nos fazer permanecer de pé, vencer o dia mau e continuar dando frutos que te glorificam. Vem, Espírito Santo, e enche cada casa aqui agora representada, cada lar, toca com a tua presença, toca nas emoções, toca, Senhor, e vem curar as feridas da alma, os corações que estão cansados, vem renovar, vem trazer leveza, vem trazer riso, vem trazer descanso, alegria, Senhor, descanso espiritual e alegria em nome de Jesus a cada lar, Senhor. Muito obrigada, porque hoje o Senhor veio com a tua palavra nos lembrar que a alegria do Senhor é mais do que um sentimento, mas é uma força sobrenatural que nos mantém firmes, é poderosa, Pai. Muito obrigada por essa semente lançada na terra do nosso coração. Senhor, que ela possa ser, Senhor, a cada dia uma semente que multiplica nela mesma, Senhor, que a tua unção caia sobre ela e multiplica. A alegria do Senhor é a minha força. Que haja, Senhor, sempre esse cântico nos lábios, Senhor, dos teus filhos. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Glória a Deus, que a graça do Senhor Jesus, aleluia, esteja sobre nós, marcando a nossa vida, nosso coração, trazendo equilíbrio,
a alegria do céu para a nossa vida, Pai. Nós estamos diante da Tua presença, com o nosso coração, Senhor, aberto. Pai amado, aberto a nossa mente, nossas emoções, o nosso espírito, nós lançamos diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece nossas lutas internas, o Senhor conhece nossos pensamentos, o Senhor sabe tudo aquilo que se levanta diante de nós para nos desanimar, o peso que às vezes nós sentimos, nós sem entender, Pai, mas nós escolhemos crer na Tua palavra que diz, Senhor, para que nós não fiquemos tristes, porque a alegria do Senhor vai nos fortalecer. Aleluia! Senhor, renova a nossa alegria, tira cansaço da nossa alma, cura, Senhor, da exaustão emocional, do abatimento, do desânimo, que o Teu Espírito Santo venha soprar agora e reacender dentro de nós a chama da alegria da salvação. Sempre assim, Senhor, devolve-nos a alegria da Tua salvação, sustenta-nos, Senhor, com o espírito pronto a obedecer, como diz a Tua palavra, sustenta-nos, Senhor, para que a nossa fé não desfaleça. Ah, Senhor, nós queremos aprender a viver, Senhor, assim como o apóstolo Paulo, contentes em toda e qualquer situação. Aleluia, nós declaramos, a partir de hoje nós vamos declarar, Senhor, com mais entendimento, com mais convicção, ó Deus, com mais autoridade, tudo podemos naquele que nos fortalece, nada nos separará do Teu amor, nem tribulação, nem dor, nem afronta, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do pastor Nelson nesta hora, Pai amado, a vida também, Senhor, do pastor Kobayashi, Senhor, Mitsunobu Sensei, ó Deus amado, pelos pastores, ó Deus, a quem nós temos nos submetido, Senhor, a conselho, aqueles que estão nos guiando, Deus. Pedimos que o Senhor os toque nessa hora, fortaleça eles com a alegria do Senhor, com sabedoria e discernimento no Espírito, que nenhum peso, que nenhuma crítica ou fadiga espiritual roube a paz e o vigor deles, em nome de Jesus, Pai. Faz com que o ministério dos Teus filhos seja, Senhor, próspero, seja, Senhor, um ministério, Senhor, com a alegria do Senhor, refrigera a alma deles, ó Deus, renova o espírito deles, ó Pai, dá direção clara a eles, abre os olhos espirituais deles, ó Deus, que a unção de Neemias, Deus, esteja sobre eles, a unção de restaurar muros e de animar o povo, Pai, em nome de Jesus, sobre cada líder, Senhor, haja esta unção nessa hora, que eles sejam fortalecidos na mente, no coração, e que toda seta do inimigo agora seja lançada por terra em nome de Jesus. Derrama sobre eles um óleo fresco de alegria e que eles possam ser perseverantes na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, visita a tua igreja. Oh, Senhor, visita a tua igreja. Vem manifestar a vida do Senhor, a cura. Vem manifestar, Deus, que cada culto, Senhor, seja um ambiente, Pai, de alegria, de reverência e liberdade no Espírito. Que nós possamos, Senhor, viver o que está escrito no Salmo 102. Adorem o Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Que cada pessoa que entra no culto, Pai, na tua casa, sinta o peso da tua glória, sinta o perfume da tua presença. Repreende, Senhor, nesta hora, toda frieza, todo espírito, Senhor, que vem para esfriar, que vem para distrair, toda ação do inimigo que tenta roubar o ambiente espiritual do culto, Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido desde já, em nome de Jesus, que os louvores, Senhor, cantados, tocados, sejam, Senhor, poderosos, que eles liberem poder, que eles libertem, que eles quebrem cadeias, que a palavra cure e que haja unidade entre os irmãos, ó Pai, unidade no Espírito, Senhor, para estar em concordância, aleluia.
Traz-nos, Senhor, mantém-nos, Senhor, sempre na simplicidade do primeiro amor, Pai. Sempre vem, Senhor, e nos resgata sempre para esse momento, Pai, da simplicidade do primeiro amor e a alegria de estarmos na Tua presença. Oh, Deus amado, não pelo que o Senhor nos dá, mas pelo que o Senhor é. Aleluia. Vem abençoar as famílias, restaura o amor, a comunicação, respeito, a paz nos lares, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, sabemos que muitas famílias estão cansadas, divididas, oprimidas, mas o Senhor é Deus de restauração. Deus, Josué disse: eu e minha casa, minha família, serviremos ao Senhor. Deus, eu declaro isso para minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levanta, Senhor, famílias firmadas na rocha, sustentadas na alegria do Senhor. Que haja, Senhor, nesta hora, a unção, Senhor, liberada para as famílias. Haja reconciliação entre pais e filhos, perdão entre irmãos e unidade, Senhor, principalmente entre os casais, Deus. Que não haja duas palavras, duas cabeças, não, mas seja o Teu Espírito Santo liderando todas as coisas. Repreende agora, Pai, todo espírito que traz discórdia, traz a presença do Teu Espírito Santo para o meio, para o centro, para habitar no centro de cada família, cada lar aqui representado nesta hora. Em nome de Jesus, constrói em nossas casas, ó Deus amado, um altar para que nós possamos estar ali olhando para o Teu Espírito, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e buscando ter sabedoria e com a palavra que sempre há de alegrar os corações, com atitudes que vão alegrar. Nós vamos fluir na alegria do Senhor, manifestando a Tua presença alegre na nossa casa, Pai. Essa unção possa fluir, começa pela nossa casa, Senhor, e flui, Senhor, em todos os lares aqui representados e pela nossa parentela também, Pai. Oramos, Senhor, nessa hora, pelos Teus filhos e filhas, ó Deus, que um dia estiveram firmes na Tua presença, estiveram firmes na fé, mas por algum motivo se afastaram. Alcança eles, ó Pai, nesta hora com a Tua misericórdia. Restaura o primeiro amor. Toca, Senhor, nos corações que estão endurecidos. Desperta, Senhor, o que adormeceu. Dê a eles, ó Deus, um coração capaz de reconhecer, Deus, que só o Senhor é Deus. Ó Deus, para que eles voltem a ser chamado povo seu e o Senhor ser o Deus deles. Ó Senhor, nós pedimos, chama de volta os filhos pródigos, ó Pai, que o Teu amor irresistível, ó Deus, os atraia novamente para a comunhão, que sintam, Senhor, o desejo de voltar e encontrem braços abertos na casa do Pai. Oh, em nome de Jesus, nessa hora, move o Teu Espírito. Oramos, Senhor, pelos que ainda não Te conhecem, pelos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, Senhor, pelos familiares que ainda não experimentaram a alegria da salvação. Abre os olhos deles, ó Pai, desperta seus corações, toca suas mentes, derrama do Teu Espírito, Deus, sobre eles, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito, Pai, sobre o Brasil, sobre o Japão e sobre todas as nações. Faz, Senhor, um movimento, Senhor, de arrependimento e salvação em massa. Que o avivamento, Senhor, aconteça. Que as igrejas, Senhor, possam ser locais aonde eles sejam atraídos para os Teus braços. Não apenas de pessoas, Pai, mas de presença. Eles possam ser atraídos pela Tua presença, Pai. Ó Deus amado, vem cumprir a Tua promessa. Vem derramar do Teu Espírito. Oh, Jesus, a Tua palavra diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh Deus, que a Tua glória cubra o Brasil, cubra o Japão, cubra a Ásia, as Américas, a África, a Europa, o Oriente Médio, Pai. Senhor, alcança os corações que ainda estão em trevas e traz luz e alegria sobre eles. Clamamos, Senhor, a Ti pelos missionários que estão pelos campos, pelo mundo afora.
pelos que pregam, Senhor, a tua palavra longe, estão longe dos seus familiares, pelos que cuidam dos órfãos, das viúvas, dos velhinhos, dos necessitados, dos que têm deficiência, das comunidades carentes. Hoje, Senhor, nós lembramos especialmente, Senhor, dos missionários dos quais nós temos conexão com eles nas Filipinas, na África e na Jordânia. Ó Deus, o pastor Beethoven está se preparando para ir para a Somália. Sê com eles, Pai, esteja à frente. Deus amado, obrigada por essa coragem que o teu Espírito dá a ele, Senhor, de ir para esses lugares onde a perseguição tem sido ferrenha. Ó Deus, tem sido uma realidade. Pai amado, cobre com teu sangue. Livra eles, ó Deus. Ó Senhor, sustenta eles, ó Deus, com teu poder, renova a alegria deles no meio da adversidade, Pai. Guarda suas famílias, provê com os recursos, abre portas, livra eles de todo mal, enche eles de coragem, de paz, de alegria, que cada missão seja um canal de salvação e testemunho vivo do teu amor, Deus. Senhor, que a alegria do Senhor seja a força dos missionários nessa hora, a força para continuar mesmo cansados, a força para amar mesmo quando são rejeitados, a força para permanecer até ver os frutos, ou ainda que eles não vejam, mas saibam e creiam e permaneçam crendo que há frutos e há recompensa no trabalho deles, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, porque hoje nós aprendemos que a tua alegria é mais do que um sentimento, é a força que nos mantém de pé. Nós colocamos diante de ti, Senhor, todas essas orações, essas causas, e cremos que o Senhor ouviu cada clamor, o Senhor ouviu cada aleluia, cada glória a Deus, cada amém, que o Senhor venha selar essa noite com a tua presença e com a tua paz, e que sobre cada um aqui, Senhor, esteja o refrigério do Espírito Santo, que nos ensina, nos consola e nos renova. Aleluia, Senhor, a tua palavra diz, Romanos 15:13, Papai, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Tu és Deus Todo-Poderoso. Nós, Senhor, estivemos nesse momento de batalha aqui, Senhor, sabendo que o Senhor é quem guerreia por nós, que os teus anjos estão aqui, Senhor, agindo, operando, tirando, abrindo o céu, mudando atmosferas, Pai, transformando nosso coração, penetrando nos lugares mais íntimos, Deus, aonde só o Senhor conhece, sabe e pode tocar. Nós precisamos de ti, obrigada. Obrigada pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu amor. Restaura-nos, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Oh, aleluia, que vontade de continuar, gente. É muita coisa para orar. Glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, que o espírito de intercessão, espírito de oração venha sobre vocês, que vocês possam continuar firmados nessa palavra, aliançados com o Senhor, firmes na fé, sem desanimar. Glória a Deus, eu também estou apegada a essa palavra. A alegria do Senhor é a minha força. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então nós vamos permanecer nesse mesmo espírito, crendo que o Senhor já fez, está fazendo e fará ainda muito mais do que os nossos olhos podem ver ou que a nossa mente alcança a entender. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos. Até semana que vem. Se assim o Senhor permitir, sejam alegres. Tome essa injeção de ânimo. A alegria do Senhor é a sua força. Glória a Deus. Tudo podemos naquele que é a nossa fonte de poder e de força. Jesus, tudo podemos em Cristo, porque Ele é a nossa força, Ele nos fortalece. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. A alegria do Senhor é minha força, a Ele eu cantarei. Aleluia.